Boa noite novamente, pessoal. Então, eu sei que a gente está perto de Natal, né? Mas a cantata foi semana passada. E a gente falou bastante de Natal semana passada. E eu queria aproveitar esse nosso último tempo juntos, em 2024, para estar conversando sobre o que eu creio ser um desafio bem atual da igreja nos tempos presentes. E queria aproveitar essa oportunidade para realmente instigar cada um de nós a ter atenção acerca, né, do momento em que nós vivemos como cristãos inseridos nesse mundo, tendo noção do desafio que a gente tem em ser coerente e conforme cremos, né? Eu acho que esse é um desafio extremamente simples, quando a gente escuta, né, viver conforme crer, mas, ao mesmo tempo, extremamente necessário nos tempos que a gente encontra aí pela frente hoje. Por que eu digo isso? Porque o que a gente tem observado cada vez mais aí fora ao nosso redor, né? As pessoas, pelo menos as que eu conversei ao longo dessas últimas 2-3 semanas, elas estão com uma tendência a pânico, assim, né? A situação tem piorado, econômica, financeira, questão de trabalho. A gente tem visto vários problemas estruturais cada vez mais iminentes na sociedade onde a gente vive, questões de saúde, doença, etc, etc. E dificilmente, quando você senta para ouvir alguém, você escuta uma pessoa que está tranquila e satisfeita com a vida que ela está tendo naquele momento ou no presente tempo, né? Seja alguma dessas fatias que a gente conversou aí, alguém vai estar incomodado por alguma coisa. E por que eu trago esse desafio para nós, como igreja? Porque, muitas vezes, não nos dando por conta, a gente acaba tendo a mesma postura, né? A gente acaba entrando na mesma narrativa, seguindo as mesmas preocupações, tendo as mesmas tendências. E parece que, às vezes, a gente vive como se tivesse tido um branco de tudo aquilo que a gente aprendeu através de Cristo e das Escrituras. Até parafraseando um termo forte que eu li de um autor essa semana, muitas vezes a gente entra no automático e vive a vida como se fôssemos cristãos ateus, né? Deus não é quem dita a perspectiva daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente decide, ou daquilo que estabiliza o nosso coração, independente dos momentos em que nós temos vivido. Diante dessa realidade, eu queria que a gente parasse para observar um trecho que vai estar lá em 1 Pedro, né, que vai nos lembrar muito acerca de alguns fatos muito importantes no que devem ser refletidos, desafiados ao nosso coração, no que diz respeito a gente ajustar nossa conduta para poder agradar e glorificar Jesus através das nossas vidas. Então, enquanto você vai chegando aí em 1 Pedro 4, eu acho legal a gente dar uma contextualizada no pano de fundo qual essa carta foi escrita, para a gente entender um pouco mais desse contexto, né? Então, só para a gente ter uma ideia melhor para se situar. O alvo dessa carta era a igreja que estava surgindo lá no norte, no centro-norte da Ásia Menor, lá. Mais ou menos 64, 70 depois de Cristo, o autor é o próprio Pedro, né? O apóstolo, o discípulo. E a realidade daquele pessoal é que eles estavam sendo perseguidos, né? Eles não eram cristãos nativos, né? Eles tinham recebido o evangelho através de missões, e a cultura do cristianismo entrava em choque com a cultura que ditava a sociedade e a vida naquela região o tempo todo. Então, eles tinham muita dificuldade de distinguir o como deveria ser cristão naquele meio pagão, o qual eles tinham sido educados, forjados, preparados para viver dentro daquela própria sociedade. Eles estavam em constante conflito, né, da verdade do Evangelho, do que as boas novas traziam de mudança e desafio para as suas vidas, e da vida iminente que estava acontecendo ali ao redor deles, do que todo mundo fazia, do que eles tinham aprendido talvez a fazer a vida inteira. Bem parecido com o que a gente vê na nossa realidade hoje ainda, quando alguém conhece o Evangelho, ou quando a gente, como cristão, muitas vezes está inserido no meio de um mundo que não tem Jesus como Senhor, né? Com isso na nossa mente, então, eu queria que a gente olhasse capítulo 4, versos do 12 ao 19, e a gente vai falar em específico sobre 3 atitudes que a gente deve lembrar de ter
para viver como a gente crê, independente de quais sejam as circunstâncias. Certo, pessoal? Então vamos fazer a leitura do trecho e aí depois vamos conversar um pouquinho sobre essas atitudes. 1 Pedro 4, verso 12, vai dizer o seguinte: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Vamos orar? Senhor Jesus, somos muito gratos pela Tua palavra e como ela é viva e eficaz, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deixou expressa a Tua vontade de maneira muito clara, que a gente consiga entender, para que o nosso coração possa ser transformado conforme o Teu Espírito, para que a nossa vida, Senhor, glorifique o Teu nome e exalte quem Tu é, independente das circunstâncias que estão aí fora. Cuida, Deus, para que a gente consiga ser terreno maleável nas Tuas mãos e que o nosso coração nunca se endureça diante de Ti, mas nos dá da Tua perseverança, para que possamos ser moldados conforme a Tua palavra e o Teu querer, Jesus. Abençoa esse tempo e cuida para que a gente possa, da melhor maneira possível, extrair o que esse trecho tem a nos ensinar. É isso que te pedimos e te agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Eu acho legal a gente reforçar uma coisa sobre 1 Pedro, antes de a gente olhar para os versículos em si, é que um pouquinho antes de a gente chegar nesse trecho, Pedro vai se preocupar em retratar Jesus como o justo sofredor. Aquele que, mesmo não tendo merecido, sofreu várias coisas em favor da sua igreja. E aí depois ele vai falar um pouquinho antes desse trecho sobre como muitas vezes o conforto e o comodismo da nossa própria vida tendem a nos querer fazer talvez evitar esse sofrimento ou fugir dessa realidade e acabar caindo numa conivência. Não ser alguém que é de acordo com aquilo que está acontecendo ao nosso redor sem se opor. Mas aí ele chega nessa parte que a gente olhou agora, que soa dura, mas é uma verdade que para nós deve trazer conforto, acerca de realmente viver baseado naquilo que a gente crê pela graça do Senhor Jesus. Se a gente fosse resumir toda essa epístola em um pequeno parágrafo, nós poderíamos dizer que Pedro quer desafiar a galera a entender que o viver cristão que honra Jesus, ele depende de uma reação adequada, conforme o cristianismo que nós temos inseridos onde nós estivermos. Então, o cristão de verdade, ele não vai passar desapercebido, ele não vai ser como um agente secreto, ele não vai ser como alguém que não quer se incomodar, mas pelo contrário. Ele vai ser como um pequeno estandarte do Evangelho, um pequeno arauto da mensagem de Cristo ali onde ele estiver. Ele vai passar deixando o rastro ou anunciando as boas novas que transformaram o seu coração. Pedro, ao longo dessa primeira carta, vai se preocupar em transmitir isso incessantemente. E acho que a primeira dica que ele nos dá está ali nos 2 primeiros versículos. Quando ele vai, de forma bem Pedro, bem curta e direta, nos incentivar a nos alegrar mesmo em meio às provações. Se vocês olharem ali logo no verso 12, ele vai nos lembrar de que a gente não deve se surpreender com o fato de ser provado. Se vocês olharem ali no verso 12, ele vai dizer: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. E quando eles usam fogo, geralmente nas Escrituras, eles estão falando de alguma coisa que realmente causa dano ou coloca uma situação de levar ao limite aquilo que está passando pelo fogo, para daí o material sair dali puro ou provando que resistiu ou mostrando que tem valor. Por isso que a gente sempre vai ver que o metal precioso passa o fogo e sai mais puro.
gente vai ver que quando muitas vezes os escritores do Novo Testamento falam que a palha ou a madeira passam fogo, nada sobra. Então, ele vai estar trazendo, nos lembrando dessa questão da provação, no sentido de que a gente sabe como cristão que isso é parte das nossas vidas, sermos provados. Por quê? Porque Jesus nos ensinou, de forma muito clara, que viver de maneira a agradar e honrar a Deus, por mais que seja simples, é muito radical diante da cultura que é muitas vezes governada pela carne, influenciada pelo próprio Satanás ou pela influência do pecado acerca de cada pessoa que detém poder. Mas Pedro avança. Ele vai dizer que, como cristão, a gente pode se alegrar por conhecer quem Jesus é e se alegrar também pelo privilégio de poder participar dos sofrimentos de Cristo. Aí soa controverso, né? Como é que a gente vai se alegrar por poder ser parte dos sofrimentos de Jesus? Primeiro, porque a gente entende quem é esse Jesus. Ele é o próprio Deus que escolheu vir como homem, passar por tudo que homem passa, sofrer por tudo que homem sofre, e mesmo assim ser como o Cordeiro Imaculado. A Escritura vai dizer isso inúmeras vezes. Passar por tudo isso sem pecado algum. Segundo, porque ao entendermos que ele fez tudo isso por amor às suas criaturas, para que elas fossem redimidas e tivessem a sua situação diante do Pai resolvida, a gente entende que não merece nada disso. E terceiro, porque nós temos o privilégio de ser parte de tudo isso. Então Jesus veio, fez o que só ele podia fazer, transformou nossa condição de maneira que só ele podia transformar e nos deu o privilégio de ser parte dessa mensagem. É motivo suficiente, sim, para nos alegrarmos, independente de quais sejam as circunstâncias. Sempre que nós nos lembrarmos disso, de onde Cristo nos resgatou, e a vida de verdade que Ele permite a gente ter, nós podemos nos alegrar. Por mais que os tempos aí fora nos incentivem a querer fazer o contrário. Ah, fofo, mas o dólar bateu 6 e lá vai pedrada. Jesus nos ama. Ah, mas talvez a gente está vivendo a maior crise econômica a nível mundial que nós estamos vendo não sei em quantos anos. Jesus morreu por ti, por mim também. E se tudo piorar mais ainda, e não quero dar spoiler, mas a Bíblia diz que teoricamente vai, e bastante, Jesus ainda é nosso Senhor, detentor de toda a autoridade, aquele quem transformou a nossa história. E é isso quem deve ditar o como está o nosso coração. Ah, mas as pegadas, as pauladas da vida lá fora, elas doem? Doem. Elas doem. Muitas vezes eu vejo o Gabi correndo, né, com as peripécias dele lá, ele dá uma trupicada, bate um joelho no lugar errado, ele chora. Mas não é aquela batida, não é aquele chorinho que determina a alegria de criança que ele tem. Ele levanta, sacode o joelho, curte o machucado e está pronto para outra. Como cristãos, a gente deveria olhar para o amor de Jesus, ver quem Jesus é nas nossas vidas, entender o que ele fez por nós e ser assim como criança, quando bate o joelho, levanta e está pronto para outra. Porque a nossa história é baseada em Cristo, não em nós. Se nossa história fosse baseada em nós, aí sim, gente, nós teríamos que estar desesperados. E o final do trecho vai mostrar isso. Mas graças ao amor de Deus, não é sobre nós, não é mais acerca de nós, mas é sobre quem Cristo é em nós. E isso nos permite ter alegria no pior dos dias que a gente pode viver, talvez. Jesus é consolo, conforto e contentamento para o crente em qualquer circunstância. E aí vem a próxima parte do trecho, onde Pedro vai avançar e vai trazer uma outra dica que a gente tem que ter para viver de maneira a ser coerente com nossa fé, com a nossa crença em Cristo. Ser contente ao suportar. Versos 14 ao 16. Ele vai dizer o seguinte, ó. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pedro vai nos lembrar de que nós devemos nos alegrar
quando formos insultados por ser cristãos. Se alegrar por quê? Porque a gente está sendo insultado? Às vezes a gente para nessa parte da retórica, né? Parece meio coisa de doido, né? A pessoa está me xingando e eu vou se alegrar. Como é que eu vou me alegrar com isso, Pedro? Está maluco aqui? Mas não. A gente tem que olhar a sentença como um todo. Ele vai dizer que se a gente for insultado por ser reconhecido como cristão, por ser identificado com alguém que tem fé em Cristo, que tem Cristo como Senhor, aí nós temos que sim nos alegrar. Por quê? Porque isso é demonstrar Jesus e a mensagem do Evangelho acerca das nossas vidas. E é o que nós temos de mais precioso. Se esse for o cerne que define a tua identidade, te alegra. Independente de ser por causa de sofrimento e tudo mais. Se tu for reconhecido como cristão e sofrer como cristão, te alegra e agradece a Deus por isso. É privilégio que tu tem. É melhor sofrer por Jesus do que sofrer por viver de maneira que não agrada a Deus. Porque quando a gente sabe que está sofrendo por Jesus, a gente entende que tem um propósito esse sofrimento na nossa vida. Qual é? Que Cristo seja demonstrado, que o reino seja demonstrado, que Deus seja glorificado. E esse sofrimento tem data determinada para terminar. O dia em que Cristo voltar, não tem mais choro nenhum, não tem mais sofrer nenhum. E o sofrer termina ali também, é momentâneo. Diferente de sofrer por outras coisas. Diferente de deixar nossa vida fadada ao acaso, onde circunstâncias e coisas que não são nosso Senhor, nem parte do seu reino nas nossas vidas, determinam o que nos alegra, o que nos faz sofrer. E a gente não pode ser leviano ao pensar que Jesus também não pode ser glorificado através do nosso sofrimento. Muitas vezes esse sofrer é instrumento de Deus para demonstrar do amor dele e da transformação que ele faz na vida de cada um diante dos outros. Vide a vida dos nossos queridos, amados discípulos e apóstolos. Diz a tradição que só João morreu de velho, e mesmo assim tomou uma fritadinha antes. Todos eles morreram por amor a Jesus. E nenhum deles escolheu negar a Cristo. E todos eles entenderam que esse sofrimento era necessário para que Cristo fosse demonstrado. E às vezes a gente fica alheio à própria realidade do mundo hoje em dia. Vocês viram a Ruth falar aí? 3,4 bilhões, né, de pessoas que não conhecem o Evangelho. E todos os nossos amigos crentes que vivem perto desses lugares, eles são perseguidos, e bem perseguidos. Então, quando a gente acha, na nossa pequena realidade, que estamos sofrendo pelo fato de sermos cristãos, gente, usem a internet para entender que tem gente que, por amor a Jesus, sofre infinitamente mais. E, ao mesmo tempo, eles entendem que Deus permite que eles passem por isso para que o nome dele seja conhecido lá naqueles lugares tão difíceis. Então, que a gente usufrua também desse privilégio que nós temos na nossa vida, de estar num lugar onde a gente pode professar assim a nossa fé livremente, para lembrar de orar, apoiar e estar junto com os nossos irmãos que sofrem por amor ao nome de Jesus. Isso também é viver conforme se crê. Então, só lembrando, para viver conforme a gente crê, nós temos que lembrar de nos alegrar em meio às provações e ser contente quando suportamos dificuldades. Contentes porque a gente entende que se estamos passando por isso, que se isso faz parte das nossas vidas hoje, o soberano Deus, que nos ama de forma imensurável, nos permite estar passando por isso. Glórias ao nome dele por isso. E que o seu nome seja visto através disso. Esse é o nosso papel. E por fim, gente, Pedro vai terminar nos incentivando a confiar no nosso Criador. Eu acho linda essa parte do texto. Porque ao mesmo tempo em que ela fala de um momento em que vai ser crucial para todos aqueles que optaram por aceitar Cristo ou não, por viver conforme Cristo ou não, para o cristão tem uma esperança que transborda no verso 19. Vamos ler novamente. Verso 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E aí tem uma citação aqui. Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem.
Então não podemos esquecer que o julgamento é para todos. Isso nos lembra de que devemos sim abdicar do papel de mão do papel de legislar, né? Tiago vai dizer isso lá na sua carta, que não nos cabe ser legisladores. Cristo é o legislador. Nos cabe sim falar do seu amor e da sua verdade. E esperar o dia em que todos vão ser julgados. Isso é iminente, vai acontecer, está nas Escrituras. E a gente sabe que serve a um Deus que não mente. Pedro também nos remete a entender que esse julgamento para aqueles que não têm Jesus é extremamente triste. É entender uma eternidade separada de Deus. Talvez não, com certeza é o mais terrível que alguém pode esperar da vida. Mas nós, pela graça de Cristo, podemos entender que esse momento, para nós, é esperança. Esperança por quê? Porque Cristo pagou o preço por nós. Porque podemos confiar nele. Cristo não é homem para que tenhamos medo de confiar nele. Cristo não é homem para mentir. Cristo não é limitado como nós. Cristo pagou todo o preço por nós. Qual o incentivo que fica para nós, então, sabendo que é Cristo quem resolveu a situação do julgamento por nós? Confiar no Criador. Fofa, a vida está difícil agora. Estou passando por sérios problemas. Não sei o que tem amanhã pela frente. Confia no Criador. Ele não dormiu um segundo sequer diante de toda a dificuldade que talvez tu tenha passado. E ele é soberano. Sempre se mantém soberano. Se ele não quiser que algo aconteça, a gente não acontece. E se ele permite com que algo aconteça, ele tem propósito para com isso. Então confia no Criador. Independente de qual seja a circunstância que tu vive hoje, confia no Criador e age conforme a vontade dele. Pratica o bem. Mas a vida tem me trazido duras pedradas. Oferece o amor de Cristo como resposta. Oferece o confiar em Cristo como método de ação na tua vida. É o melhor que tu pode fazer, é o que agrada a Deus e é o que glorifica a Ele. Então sempre aponta o teu coração para fazer a vontade de quem te redimiu, para fazer a vontade de quem te resgatou e para viver em favor do reino daquele que te salvou. Quais são as implicações que esse trecho traz para nós na prática? Então, depois de a gente olhar todas essas instruções de Pedro, bem curtas e simples, alegrar-se em meio às provações, ser contente enquanto suportamos as coisas e confiar no Criador, nós devemos lembrar que os mesmos irmãos que receberam essa mensagem naquele tempo viviam um desafio similar ao que a gente vive hoje, no que diz respeito à perseguição, no que diz respeito a dificuldades na vida, a lutas e a incessantes ataques da cultura contra o seu coração dia após dia. E todos os outros desafios normais do cotidiano que todos nós temos. Casamento, família, vizinhos, trabalho e etc, etc. O trecho deixa muito claro, pessoal, que para viver de acordo com aquilo que a gente crê, e no nosso caso a gente ainda tem uma vantagem, nós temos a palavra de Deus plenamente revelada. Nós temos de demonstrar na prática o que a gente declara como cristão através das nossas vidas. E como a gente faz isso? Vivendo de forma alegre em meio às provações. Mesma alegria que o Edu citou no louvor hoje. Não é felicidade passageira, sentimental. Eu acho legal que a gente nem conversou sobre as coisas, né? E Jesus vai fechando as pontas, né? Alegre tem muito mais a ver com constância do que com sentimento. Ser alegre porque Cristo fez, por aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, é bem diferente de felicidade passageira. Então, que a gente demonstre essa alegria em meio às provações. Segundo, que nós devemos encontrar contentamento ao suportarmos as dificuldades. Lembrando que a gente vive segundo a vontade de Deus e buscando agradá-lo. Então, tu não entende por que talvez a vida está tão difícil para ti agora, por que as coisas têm sido tão ruins? Descansa no Senhor. E entende o que Ele quer te ensinar e o que Ele pode fazer contigo no meio de toda essa dificuldade. E lembrar também que graças a Jesus a gente pode ter a esperança renovada todo dia, independente de aflição, porque nós sabemos o final da história. A gente sabe que esse mesmo Senhor que nos amou, a morte e morte de cruz,
e venceu a morte nesse mesmo madeiro, prometeu à sua igreja que ia voltar. E, gente, se tem um cara que eu confio nessa vida, que nunca me deixou para trás, é o Senhor Jesus. Então a gente pode descansar na promessa dele, sabendo de que, na nossa perspectiva, por mais que o sofrimento seja momentâneo, a alegria no final é certa. Como é que a gente aplica isso, então, nas nossas vidas? Primeiro, cabe a nós a gente buscar ser coerente com a fé que a gente tem em Jesus. Talvez esse seja o maior entrave no qual a igreja tem se metido ultimamente. Demonstrar uma fé coerente com o Cristo e com as Escrituras. Então, que a gente se atente todo dia, quando acordar, levantar, ir para o trabalho, estar no trânsito, conversar com as pessoas, que nós somos servos de Cristo onde nós estamos. Que quando o cara fecha a tua frente no trânsito, tu é um cristão ali. Que quando a pessoa tenta te passar para trás, te enganar, tu não deixa de ser crente. Que quando tu sofre por amor ao nome de Jesus, é privilégio teu. Que a gente consiga alinhar o nosso coração e domar a nossa carne a essa verdade. Porque muitas vezes o que acontece? A gente fecha os olhos e deixa o automático. Né? Que não seja assim para nós. Devemos lembrar também que em cada área da nossa vida a gente deve agir como cristão. Não por fatias. Não no grupo célula e no domingo somente. Não só na nossa família, mas nos relacionamentos. No zelo com a nossa vida espiritual. Não coloquem sobre os amigos cristãos maduros que vocês têm a responsabilidade de vocês em fazer o devocional e ler a Bíblia. Assumam essa bronca, essa luta de cada um de nós. No tempo de oração, no tempo de escutar a Deus. Isso é um hábito que tem que se perdido cada vez mais. Né? Todo mundo quer só falar. Eu fico pensando, às vezes Jesus deve dizer, parem um pouco, né? Me escutem um pouco, vocês só querem falar, vocês não estão querendo ouvir nada. Nos negócios, nas atitudes, como cidadãos, que a gente não negligencie nenhuma dessas partes, mas que possamos viver o cristianismo na sua completude, tentando e almejando demonstrar Cristo em todas as áreas. Muitas vezes nós vamos falhar. E aí cabe a atitude do cristão, ir lá e pedir perdão. Ir lá e dizer, fui insuficiente, não agi de acordo com as Escrituras, não honrei Jesus nisso que eu fiz, me perdoa. Não é vergonha nenhuma, Jesus sabe quanto nós somos limitados, Ele quer uma disposição de coração que se submeta a Ele. E por isso, a gente sim consegue expressar diariamente alegria, felicidade, contentamento. Conhecemos a Cristo, fomos salvos por Ele, temos sido restaurados, consolados e conduzidos por Ele até o dia da sua volta. Isso é o que a gente deve repetir todo dia quando acha que as coisas estão ruins demais. Ou quando acha que não tem esperança, ou quando acha que a vida acabou, ou quando acha que tudo terminou. Lembra disso. Sem tu merecer, Jesus morreu por ti. Sem tu merecer, Jesus te salvou e venceu a morte por ti. Sem tu merecer, Jesus te transformou amigo de Deus. Sem tu merecer, tu pode conversar com Deus e Ele te ouve. E sem tu merecer, no dia que Jesus voltar, tu vai ser com Ele. Graças ao amor dele por ti. Gente, acho que esse é o melhor alento que eu poderia oferecer para vocês nesse nosso último tempo juntos no ano. O que a gente tem como desafio, olhando para esse trecho? Reclamar menos, agradecer mais. Preocupar-se mais com as coisas do reino e menos com tudo aquilo que enferruja e apodrece. Confiar mais no agir de Deus do que nas nossas soluções. Demonstrar gratidão a Deus com as nossas vidas, independente do que a gente vive. E não negligenciar o fato de que nós devemos compartilhar com os outros como Jesus mudou nossa vida. Acho que isso é o que a gente pode fazer de mais prático quando a gente olha para esse trecho. Que se for para sofrer, que se for difícil, que se as coisas não estiverem fáceis, que tudo seja por amor a Jesus. Que a esperança nele seja conforto para os nossos corações e combustível para a gente seguir em frente. Porque logo, logo,
pela graça dele, nós vamos estar com ele. E que a gente não esqueça disso e de ensinar sobre isso. Porque muitas vezes a gente vive, infelizmente, como alheios a essa verdade, ou como incoerentes com a fé que a gente diz ter, ou deveria professar, através das nossas vidas. Que a gente atente muito acerca desse desafio. É o último desafio que eu queria deixar nesse ano para nós. E que a gente consiga entender que o mundo está muito carente de ver isso lá fora. Que Jesus precisa ser demonstrado, sim, através da prática dos seus filhos. Vamos orar? Deus amado, somos muito gratos porque a gente entende o quanto nada merecemos, o quanto somos pequenos diante de Ti. E como muitas vezes, Senhor, a gente é insuficiente, limitado e envergonha o Teu nome, Pai. Mas ao mesmo tempo, Senhor, a gente sabe que Tu é um Deus misericordioso, gracioso e que em momento algum desistiu de nós. Que possamos sempre, Deus, nos debruçar diante de Ti e nos colocar dispostos a ser trabalhados por Ti, para que o Teu amor seja visto através das nossas vidas. Cuida para que a gente não deixe de lutar em nenhuma área que não Te agrada dos nossos corações, Senhor. E ao mesmo tempo, que Tu possa ser sempre a prioridade das nossas vidas, independente de circunstâncias, independente das nossas limitações, Pai, que possamos viver para Ti e conforme a nossa fé em Ti, verdadeiramente, Pai. Cuida, Tu sabe por que desafio cada um de nós tem passado. Ao mesmo tempo, sabemos, Deus, que é Tu quem nos traz alento, é o Teu amor que nos conforta e que a gente consiga, de alguma maneira, sendo usado por Ti, estender isso às pessoas ao nosso redor. Abençoa, Deus, essa igreja e cada um dos meus queridos irmãos nas lutas que nós temos pela frente. E que possamos Te honrar e Te dar glórias, Deus, através do que a gente for fazer, com a preciosa mensagem do Evangelho que a gente porta nas nossas vidas, diante do mundo aí fora, Pai. Cuida desse nosso tempinho de comunhão e abençoa o retorno de cada um dos meus queridos para casa, Senhor. É isso que a gente Te pede e agradece no Teu nome, Jesus. Amém.